à noite os magros crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam mudos e impassíveis à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios... Sobre as portas de entrada, né? Nós nos baseamos na teoria com a qual a gente trabalhava lá na sala de aula mesmo, né? Nós usamos muito a teoria de Pound. E as portas de entrada que usávamos já no trabalho lá na sala de aula junto com os jovens, a musicalidade, a imagética do texto e o jogo de ideias que o poema propõe. Então, o ponto de entrada, as portas que explorávamos eram basicamente essas três. Como que este poema trabalha, expressa, coloca, apresenta uma imagem, como que se constrói a musicalidade do texto e quais as ideias que se contrapõem dentro desse jogo de palavras. Basicamente, era esse o ponto de partida. Como a gente propunha esse jogo de essas leituras, eram um pouco diferentes, né? Primeiro, dada a tradição oral da poesia, a gente lia os poemas em voz alta e pedia que os meninos, que os jovens lessem também em voz alta, para que o som das palavras fosse chegando aos poucos. E o som das palavras, o som do poema fosse chegando por meio de diferentes vozes. Então, a minha leitura e a leitura oral dos meninos, dos alunos, né, dos jovens, né, porque trabalhamos com alunos mais novos e um pouquinho mais velhos, isso era muito importante. Esse momento da leitura é um momento encantatório, eu acho. É um momento que você tem para ler de diferentes maneiras, para entender e receber o texto, a poesia de diferentes maneiras. Eu acho que vale a pena a gente comentar nesse sentido que essa preocupação com o plano sonoro, com o ritmo, com os diferentes ritmos, como um texto pode ser lido, como o som de cada leitura chega até o leitor, o que eu vi o poema lido por um ou lido por outro pode modificar. Essa é uma prática que a gente tem, que é muito, muito constante nas nossas aulas. Então, quando a gente pensou no livro, a gente tinha esse desejo de oferecer um material que possibilitasse também esse contato com diversas leituras. E, como a gente comentou, nem todos a musicalização dos poemas, evidentemente, traz uma possibilidade. Que canção foi criada a partir do texto, que ritmo o músico escolheu, como os outros cantores, porque Péricles não trabalha sozinho, ele convidou muita gente para trabalhar com ele na produção das canções, como essas vozes todas se articulam e aquilo chega até a gente quando a gente ouve, abre um leque de possibilidades de muitas outras portas para a gente entrar na poesia. Mas não só isso, alguns dos poemas não foram musicados, não rendiam boas canções, ou não foi a escolha de Péricles para produzir canções, mas eles foram lidos. Então, a gente tem no livro uma seção de poemas que podem ser ouvidos, leituras que foram feitas e que Péricles foi convidando vários músicos para ler, e as leituras são incríveis. E também trazem um novo elemento, né? Uma nova possibilidade de interação com o texto. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá.
sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. A leitura em voz alta dos poemas é um momento importantíssimo e indispensável. Ler os poemas em voz alta, compartilhar leituras, compartilhar emoções que surgem a partir da leitura oral, brincar com os tons, com os acentos, isso é muito importante. A gente tem o ensino de poesia pautado na linha do tempo, nas escolas literárias, a gente analisa um poema olhando para as características do movimento da escola literária a que ele pertence. Um poema escrito por um poeta que foi um poeta romântico, então a gente pode olhar para ver o que de romantismo tem ali, que características da estética romântica a gente pode identificar. Esse é um caminho que já foi muito trilhado por muitos professores, é um caminho válido, eu estudei assim, foi bom, aprendi um monte de coisa. O que eu acho que é importante ressaltar é que ele não é o único, não precisa ser o único. Ele pode ser um dos caminhos possíveis que os professores podem escolher para o trabalho de poesia. Então, se um professor trabalha pelas escolas literárias, ele vai encontrar no Canto das Musas um poema clássico, um romântico, um simbolista, um parnasiano, um modernista. E ele pode escolher o poema a ser trabalhado de acordo com a escola literária que está sendo estudada, e aí a porta de entrada vai ser a história da literatura. Muito bem, é uma possibilidade. Mas não é a única. A gente pode desenhar outros projetos que tenham outras lógicas, e o livro pode contribuir também com esses outros projetos. Por exemplo, a gente pode pensar em trabalhar... Vamos imaginar que o professor está desenvolvendo um projeto que seja mais voltado para o estabelecimento de relação entre linguagens artísticas. Aí a porta de entrada, o primeiro contato, a primeira ferramenta para exploração pode ser como é que o poema foi transformado em canção e o que a análise, o livro é formado pelo poema, a análise do poema e a canção. De que forma a análise dialoga com a canção? Como que esses três elementos, o poema, a análise e a canção, conversam? É um caminho também. Ou, por exemplo, um outro projeto que pode ser o livro pode se prestar, apoiar um projeto de produção de texto, em que a gente tem as análises como modelos, referências de formas de argumentar, de desenvolver uma ideia ao longo de um texto relativamente longo, que não é só um texto de 5 parágrafos, como os exemplos mais canônicos, né, de modelo de dissertação, mas é um texto que tem um certo fôlego, sem estar além das possibilidades de um estudante de ensino médio. Enfim, são muitos os caminhos que podem ser percorridos. E quando o professor cria um projeto, é importante que ele tenha um material que possa se ajustar, que não ofereça um caminho só. Não é? Que ele possa se ajustar a diferentes professores, diferentes projetos, diferentes caminhos. Porque até mesmo a gente, na nossa dinâmica de professor, na sala de aula, um ano, às vezes, o projeto se encaminha de um jeito, no ano seguinte a gente tem uma ideia diferente, quer mudar um pouco, quer ajustar, trocar a ordem das coisas, ou propor uma nova questão para investigação, um trabalho baseado em projeto, que tem uma questão inicial de investigação, quer mudar a questão, e a gente precisa ter um material que seja flexível o suficiente para dar conta dessas mudanças, né? Queria só acrescentar que às vezes não é nem de um ano para o outro, às vezes é no mesmo ano, em classes diferentes, em salas diferentes. Há uma sala que tem uma demanda muito diferente, né? Há uma sala que mais desafiadora do ponto de vista de quem está planejando o trabalho, porque são alunos que resistem ou não gostam, enfim, tem repertórios diferentes. Então, é importante, às vezes, de uma sala para outra, você fazer certas mudanças no planejamento do projeto para que ele seja efetivo, para que ele tenha bons resultados, né? Enquanto você falava, eu me lembrei da questão da intertextualidade, porque uma outra porta de entrada pode ser pensar em relações intertextuais entre obras, né? E aí eu fiquei pensando no poema Mais Luz, do Antero de Quental, que normalmente ele é estudado, Antero de Quental, muito localizado na história da literatura, né? E no poema Mais Luz,
traz o Goethe, traz toda uma história, né, da escrita literária, seja narrativa ou em forma de prosa, de poema, que a gente vai recuperando para localizar o poema e discutir o que é essa luz da qual ele se refere, né? Então, este poema especialmente é um que favorece trabalhar o conceito de intertextualidade, que favorece entrar no poema por meio do seu jogo de palavras, por meio da construção sintática. Então, tem uma possibilidade muito diferente de chegar no poema do que só entrar pela porta da história da literatura e localizá-lo na história da literatura. Ainda pensando nesse tema da intertextualidade, uma outra ideia que me ocorre agora é que dentro do próprio livro, algumas relações podem ser estabelecidas. Sim. Pode trabalhar, por exemplo, o poema na sua escola literária, como a gente citou, mas também a literatura comparada traz outras ideias que possibilitam que os professores criem projetos fundamentados em outras lógicas. Então, por exemplo, se a gente escolhe um tema e vai olhar como diferentes escolas, poetas que produziram em diferentes épocas, lidaram com esse tema, abordaram esse tema, isso também pode render muitas aprendizagens literárias e importantes e podem ser propostas muito ricas. A gente poderia, por exemplo, pensar em relacionar Ismália e o Evadido. São dois poemas que têm a evasão como ponto de partida, como um tema central, foram produzidos em épocas diferentes, por poetas diferentes, que viviam em lugares diferentes, e, no entanto, um tema está ali em comum. Como é a evasão de um e de outro? Porque como é que cada leitor sente o desejo de evadir de um eu lírico e de outro? Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar é que na época que nós escrevemos esse livro, a nova base ainda não tinha sido homologada, na verdade ela não tinha sido nem ainda formulada, né? Mas nós lá na prática de sala de aula já sabíamos que tínhamos que desenvolver certas competências, né? Porque o leitor de poesia ele precisa desenvolver certas habilidades para reconhecer o valor do texto. E quando a base chegou, ela confirmou uma prática que a gente já considerava legítima, né? Ela legitimou uma prática. Amem à noite os magros crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam mudos impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada, e o meio-dia em vida refervendo, e a tarde rumorosa e repousada, viva e trabalha em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver morrendo o claro sol, amigo dos heróis.